Bom, pessoal, então vamos lá. Nós entramos aqui para analisar os tipos de oração presentes na Bíblia. E o primeiro que nós analisamos foi a oração de agradecimento. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, que essa aqui já deu problema já. Isso. E lembrar onde eu coloquei agora é a outra parte da história, tá aqui. Então a gente analisou aqui oração de agradecimento. Pronto. Já para eu não ter problemas. Fico treinando quando não tem nada a fazer. Nós já vimos sobre a oração de adoração. Hoje nós vamos agora, a partir de agora, ver o terceiro item, que é a oração de confissão. E essa é uma oração muito presente dentro das Escrituras, principalmente dentro do texto do Antigo Testamento, tá? Então, o que vem a ser oração de confissão? É uma oração onde nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Um exemplo de uma oração como essa, eu listei aqui, é a oração de Daniel, no capítulo 9. Daniel 9, do verso 4 ao verso 19. Porém, esse tipo de oração está presente na maior parte do texto das Escrituras Sagradas. Por isso que eu compartilhei com vocês e pedi para que vocês assistissem o vídeo do David Wakeman, falando sobre o poder da oração, porque ele vai falando também das orações que estão presentes no judaísmo, dentro da cultura judaica, e o livro de orações, o Sidur, que é o livro de orações do povo da comunidade judaica. As orações do Sidur, elas são pautadas nas orações da Bíblia, nas orações do texto do Antigo Testamento, Então, você vai ver que existe uma larga escala de textos de oração de confissão, de orações onde a pessoa ela confessa o seu pecado, pede perdão a Deus. E aí eu gostaria de estar lendo com vocês, vamos ver essa de exemplo, Daniel 9, capítulo 9, do 14 ao 19. Vamos abrir lá as nossas Bíblias. Todos acharam aqui? A oração de Daniel, tem como subtítulo em muitas Bíblias esse tema. E esta oração aqui, ela foi feita no cativeiro na Babilônia. Na verdade, essa aqui está na segunda metade do livro de Daniel, que nesse momento aqui o império vigente não é mais o babilônico, Nós já estamos aqui no governo do Medo Persa, Tanto que aqui o rei que vai se apresentar logo aqui é o rei Ciro. Só que nós temos esse clamor de Daniel, onde ele confessa os pecados. E assim, você vai perceber muito isso. Você vai perceber dentro do texto da Bíblia, essas orações de confissão, sendo apresentadas uma pessoa orando, uma pessoa dirigindo a oração, mas muitas vezes você vai ver que acontece num contexto coletivo, tá? Num contexto onde está um grupo reunido ou toda a nação reunida. É muito comum. Depois a gente vai ler essa, a gente vai ver uma outra que também se apresenta essa característica. Mas vamos ler aqui a oração de Daniel. Veja só, diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então você está vendo que ele está situando a época do Império Medo-Persa. Ele diz no verso 2: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi
pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, ele teve acesso ao rolo, não sabemos como, mas de alguma forma o livro de Jeremias, os rolos com os escritos de Jeremias, haviam sido preservados. E eu não sei se vocês sabem, nos dias de Jeremias, o rei Zedequias queimou livros, queimou rolos, mensagens do profeta, queimou no fogo, mensagens que Jeremias havia transmitido ao povo de Judá naquela época. E Jeremias ele teve o trabalho de reescrever essas profecias. Ele tinha um assistente, o assistente dele, que é citado no próprio livro de Jeremias, é o Baruque. E o Baruque ele era o responsável, ele era uma espécie de escriba que escrevia, ele era o escritor. Então Jeremias ele transmitia as mensagens muitas vezes. Jeremias ele estava lá pregando para o povo, transmitindo um oráculo, transmitindo uma mensagem da parte de Deus. E esse Baruque ele estava o quê? Anotando, escrevendo. E aí esses livros foram preservados, ok? Então ele tem acesso a isso. E aí a partir do verso 3 começa essa oração de confissão. Diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então você vai perceber que as orações de arrependimento, as orações de confissão de pecados, na maior parte do texto da Bíblia, nas maiores vezes, o número de vezes que vai aparecendo, você vê que estas orações elas são acompanhadas de jejum e também dessa coisa de se vestir de pano de saco. Então você vai ver que esse tipo de oração está atrelado ao jejum. E por que se jejua? Por que eles jejuam? O que significa o jejum aqui? Tá? Porque assim, nós temos inúmeras ideias sobre jejuns, inúmeros conceitos sobre o que é jejum, mas talvez muitas vezes possa ser que as nossas percepções do jejum possam estar meio distorcidas, né? Por quê? Porque hoje nós temos campanhas fazendo jejum para se obter carro, casa, bens materiais e etc. E por aí vai. E qual é o propósito do jejum no texto da Bíblia? Você vai perceber que o jejum ele aparece principalmente na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, como um sinal de humilhação, como um sinal de afligir o seu corpo, como uma demonstração de aflição da alma. Porque querendo ou não sei vocês, mas ficar sem comer, pelo menos a mim, traz uma aflição enorme. Então imagine, a restrição alimentar e muitas vezes até de beber água, ela vem como um sinônimo de aflição, de afligir, de trazer o quê? De trazer um afligir, uma espécie de quebrantamento. Deixa eu escrever direitinho aqui, quebrantamento. Vem exatamente com essa conotação, vem com o intuito de você se colocar diante de Deus, demonstrando que você está rendido a Ele, demonstrando que você está entregue a Ele, porque o jejum, o que ele acaba produzindo em nós? O jejum ele acaba gerando em nós, ele por si só traz uma aflição para o nosso corpo. A restrição alimentar, a restrição de líquidos vai gerar o quê? Essa espécie de uma quebra do corpo, né? O corpo ele se torna mais frágil, o corpo ele se torna mais vulnerável. Você pode ver que quando você está jejuando, você sente fraqueza, você sente nos primeiros momentos ou primeiros dias,
uma espécie de cansaço. Eu lembro que logo nos primeiros meses da minha conversão, eu me lembro de ter me trancado no quarto e ficado 3 dias e 3 noites em oração e em jejum. E o primeiro dia, ele foi o dia assim, do primeiro para o segundo dia, foi muito difícil, né? Quando bateu as 24 horas, eu posso dizer que entre a 8ª hora e a 17ª, 20ª hora, foi extremamente difícil. Comecei a sentir muita dor de cabeça, entendeu? Comecei a sentir muita fraqueza, comecei a sentir muito mal-estar. E isso que era um jovem vigoroso, tinha 18 anos, entendeu? Tipo, não tinha problema de saúde nenhum, era bem vigoroso e ainda assim senti muito mal. Só depois das 24 horas que aí você acaba eliminando, né, as toxinas do seu corpo. Então eu comecei a suar enquanto orava, né? E foi eliminando as toxinas. E aí depois das 24, 25, 30 horas em diante, aí já parecia que era uma coisa mais tranquila, mais natural. Mas as primeiras horas são aflitivas. Tanto que pessoas que fazem jejuns mais curtos, jejuns de 6 horas, jejuns de 8 horas, jejuns de 12 horas, elas sofrem muito, porque ainda está numa fase que não houve essa eliminação, né, das toxinas. Então imagina, eu bebo muito café, aí eu fico 12 horas sem tomar café, eu fico querendo ou não, você gera uma dependência da cafeína, aí você sente aquela abstinência. Só que depois que você passa da 18ª, 24ª hora, aquilo você já se realinha, entendeu? Então depois de 24, 48, ali já estava tranquilo, entendeu? Tranquilo mesmo. É que a proposta era só ficar, o propósito era só 3 dias treinando. Então assim, eu não vi ninguém, graças a Deus não tinha essa coisa de celular, assim, não tinha essa coisa na época, não tinha essa coisa de internet, não tinha essa coisa do pessoal ficar chamando a gente pra nada. Então foi uma reclusão, sinto muita falta disso. Penso em breve fazer uma reclusão dessa de 3 a uns 7 dias assim, desaparecer para ter esse momento sabático. Isso é muito importante na nossa caminhada, na nossa jornada. Só que aí o jejum ele está sendo utilizado como o quê? Como uma disciplina espiritual, que é uma prática na nossa espiritualidade para nos levar a esse tempo de uma comunhão mais profunda com Deus, esse tempo de quebrantamento do corpo. Querendo ou não, quando você quebranta o seu corpo, você se torna mais sensível à realidade espiritual. Você pode ver, como eu estou falando, depois de um certo período de jejum, a sua atenção redobra. Você pode ver que nas primeiras horas, por isso que eu falo, as pessoas que jejuam até 12 horas, elas sofrem muito, muito mesmo, porque elas estão naquele período em que ela está sentindo aquela necessidade, aquela falta da comida, entendeu? Então é um momento bem aflitivo. Mas depois que passa das 16, 18 horas, você começa a perceber o quê? Que a sua percepção ela vai se tornando mais clara, você vai ouvindo assim, você fica mais atento, você se torna mais atento, você se torna mais disperso, aquele cansaço, sabe, de você só querer dormir, sai. Eu tive um pastor que ele, toda virada de ano, todo início de ano, a primeira semana do ano de janeiro, ele se trancava, ele ia para a igreja que ele pastoreava, e lá tinha uma pequena casa pastoral. Essa casa ela não tinha ninguém morando, ele ficava lá durante 7 dias e 7 noites em jejum. E ele falava para mim que os 3 primeiros dias eram muito, para ele os 3 primeiros eram os grandes desafios, assim, que ele corria o risco de desistir. Depois do 3º em diante, aí ele fala, você vai embora, entendeu? Essa era a experiência fisiológica dele também. E aí o que acontecia? Ele voltava renovado, ele voltava com outra perspectiva, entendeu? Então, o jejum ele faz parte, ele acompanha a vida de oração, ele acompanha
essa construção da nossa espiritualidade, essa construção da disciplina espiritual. Mas aí o jejum ele aparece na nossa tradição cristã como uma prática de espiritualidade. Quando nós olhamos para o texto do Antigo Testamento, não necessariamente o jejum ele não aparece como essa prática de espiritualidade, tá? Porque colocar o jejum como uma prática de espiritualidade é um olhar mais para o Novo Testamento, mais neotestamentário e mais da tradição da igreja, porque aí você vai ter na tradição da igreja os pais do deserto, você vai ter os pais capadócios, você vai ter toda uma tradição de espiritualidade, o movimento monástico que vai surgindo na igreja já ali no quarto século, entendeu? Mas, voltando isso, né? Anteriormente, você vai ver dentro da comunidade de Israel, o jejum ele aparece como uma aflição de espírito, expressando o desespero da alma, expressando o desespero do coração, mostrando um quebrantamento, mostrando que você está contrito, que você está rendido a Deus, que você não quer mais nada. O jejum ele é utilizado dentro do texto do Antigo Testamento, ele aparece como um reforço à oração, sabe? Eu estou ali, eu estou clamando a Deus, eu estou me derramando diante de Deus, eu estou afligido, eu estou com uma profunda necessidade, eu estou arrependido, eu estou ali me derramando diante do Senhor e eu preciso que Deus me ouça, eu preciso ter essa conexão novamente, eu preciso restaurar essa comunhão, porque o pecado ele quebra em nós o quê? A comunhão, essa intimidade, essa conexão, ela afeta essa conexão com Deus. Não de Deus para conosco, mas da gente para com Deus. Quando você olha para o texto em Gênesis, são seres humanos que se escondem de Deus. Deus continua indo atrás dos seres humanos. Deus continua indo atrás do casal. Deus ainda continua buscando ter comunhão com eles. Deus continua buscando a eles. Mas somos nós que fugimos da face do Eterno. Somos nós que corremos de Deus. Então, o jejum ele vem como essa quebra na gente para nos conectar, para nos colocar novamente nessa experiência. Então, o jejum ele está atrelado sempre no Antigo Testamento a situações. O jejum ele acompanha momentos de orações críticos, né? Aparece o jejum, oração. Jejum mais oração está sempre atrelado ao quê? Momentos de grande aflição, de perigo. Então aqui o Daniel ele começa a orar. Aqui nós lemos, né, no verso 3: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Agora, por que o saco e cinza, né? O que se fazia? Se trocava-se as vestes e colocava o quê? Vestes de pano de saco. Por quê? Se despojando do luxo, se despojando da materialidade. Você pode ver que toda essa busca de Deus em oração, em jejum, com pano de saco e cinza, acontece como uma ideia de mostrar assim: eu estou me despojando das minhas riquezas, eu estou me despojando dos meus bens materiais, eu estou me despojando das coisas que me caracterizam como uma pessoa com uma identidade, porque querendo ou não, a forma de você se vestir também caracteriza. O rei ele tem uma forma de se vestir, o soldado tinha outra forma de se vestir, o camponês tinha uma outra forma de se vestir, o dono da fazenda, né, o fazendeiro, ele tinha uma outra forma de se vestir. Mas quando eles se colocam em aflição diante da presença de Deus, são todos iguais. São todas as pessoas entendendo que eles são pó. Lembra daquela fala do Eterno? Pois do pó vieste e ao pó tornarás. Ou seja,
que nada mais nós somos do que pó. Nós não temos poder em nós mesmos, nós não temos poder de dirigir a nossa vida, não temos poder de controlar a nossa vida, não temos poder de mudar a realidade presente. Então, o pano de saco e cinza, a gente pode colocar aqui, a cinza era jogada sobre a cabeça, tá? Então se vestia o pano de saco, se trocava suas vestes, se colocava essas vestes, se jogava cinza sobre a cabeça. Cinza era jogada na cabeça como um sinal de luto, entendeu? De que nós estamos numa situação onde nós estamos praticamente mortos, onde nós estamos vencidos, onde não há esperança. Então, pano de saco e cinzas, pano de saco e cinzas era um sinal, era um sinal de humilhação, Você estava despojado de todas as suas coisas, você estava se rendendo, você estava ali derramado diante da presença de Deus. Logicamente, com o passar do tempo, as pessoas faziam isso de forma muito ritualística. Desde você chegou a assistir o vídeo que eu mandei ontem? Você assistiu um pouquinho, né, Mário? Do David Waiter. Assistiu todo? Você percebe uma coisa que ele fala? Ele usa esse termo aqui. Você está conseguindo enxergar aqui? Ele fala que as orações precisam ter kavaná. O que é kavaná? Kavaná é um sentimento. Precisa sair de dentro do coração. A nossa fala em relação a Deus, ela precisa carregar sentimento. Kavaná está atrelado à força da vontade, força de vontade, sentimento, falar de dentro do coração, sabe? Falar do coração, falar vindo do coração. Ok? Sem kavaná, o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão se tornar ritualísticas. Está entendendo? E esse foi o grande problema que os profetas denunciaram. Esse foi o grande problema que você vai vendo que no pós-cativeiro, quando você lê Ageu, Zacarias, Malaquias, isso também é denunciado. Por quê? Porque rasgar as vestes, colocar panos de saco, cinza sobre a cabeça, jejuar, mas sem ter uma kavaná, um sentimento verdadeiro que parte do coração, se torna algo ritualístico, se torna algo vazio, se torna algo sem sentido. E isso se torna reprovável diante de Deus. Então, quando os profetas começam a denunciar os rituais, você pode ver que tem um texto de Jó que fala que rasguem os seus corações, não as suas vestes. Entendeu? Por quê? Não adianta se vestir de pano de saco, se cobrir de cinza, se não tiver... Exato, se não tiver um quebrantar verdadeiro do coração. E aí lá em Isaías, né? Agora que você está lendo na mensagem, você vê como o texto é visceral, né? Lá em Isaías ele fala do quê? Que o jejum agradável a Deus não é que a pessoa fique se afligindo com um pano de saco, com cinza. Que o jejum que agrada a Deus é o jejum do coração. O que Isaías ele está fazendo no livro dele? Ele está confrontando práticas religiosas dos judeus naqueles dias. Porque eles estavam muito voltados para o aspecto ritual, o aspecto visível, o estereótipo, o que você mostra para os outros, do que com uma mudança verdadeira no seu coração, do que com uma mudança nos seus valores. Então, por exemplo, o que ele fala lá em Isaías? Olha, o jejum agradável a Deus é que vocês quebrem com toda atitude de impiedade
quebrem com essa prática de injustiça social. O jejum que agrada a Deus é que vocês se voltem para o pobre, se voltem para os necessitados. O jejum que agrada a Deus é o jejum que você socorra os aflitos, que você coloque o seu coração diante de Deus para mudar a realidade dos outros, para socorrer o outro, para amparar o outro, entendeu? Então assim, ele confronta o quê? Uma atitude externa, uma prática externa, para falar do quê? De uma realidade interna, para falar de uma realidade do coração. Porque na verdade o jejum, ele nasce exatamente para ser uma expressão física, uma expressão visível de algo que está acontecendo aqui dentro. Se você fizer só do lado de fora e não houver aqui dentro, não tem sentido. Não tem sentido. Então, por isso muita gente, muitas pessoas praticam algumas dessas disciplinas, mas às vezes elas não estão produzindo vida na pessoa. Por quê? Porque não está transformando elas interiormente, porque não há uma consciência de uma mudança interior. Então assim, as práticas de espiritualidade, elas precisam nos conectar a Deus e nos levar a uma transformação de vida, a nos levar a uma transformação pessoal em nossa vida, em nossos valores, em nossa maneira de ser, de viver e de agir, ok? Então vamos para a oração de Daniel diretamente. Verso 4: E orei ao Senhor Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Confusão de rosto aqui quer dizer vergonha, quer dizer humilhação, tá? É uma fala típica, uma espécie de hebraísmo, vamos dizer assim. Aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, para nos aplicarmos à tua verdade. Verso 14. E apressou-se o Senhor e vigiou sobre o mal, e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Percebe? Eu vou mostrar aqui agora uma outra oração coletiva, aqui no livro de Esdras. Vamos lá. Você vai voltar um pouquinho. Nós vamos no livro de Esdras. Capítulo 9. E aí a gente tem uma oração também de Esdras, né? Então eu vou aqui, ó, um pouquinho embaixo, Esdras 9 também, do verso 5 ao verso 15.
Aí a gente já lê e já passa para o próximo tópico, ok? Diz assim, vou ler aqui para a gente ganhar tempo, certo? Perto do sacrifício, Esdras 9, verso 5. Perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes, o meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra. A espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ao nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos da terra, pelas suas abominações com que na sua corrupção encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não darei aos seus filhos, e as suas filhas não tomarei para os vossos filhos. Nunca procurareis a paz e o seu bem, para que sejais fortes, para que comais o bem da terra, e a deixais por herança os vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, porquanto tu, nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos, por causa da nossa iniquidade, ainda nos deste um remanescente como este. Tomaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todos nos consumir, até que não ficasse remanescente, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois escapamos como hoje se vê, e eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então você percebe que em toda oração de confissão há alguns elementos que elas vão estar sempre presentes. O primeiro deles é o reconhecimento da grandeza de Deus e a miserabilidade do ser humano, ok? Então é colocado a grandeza e a santidade de Deus em confronto com a nossa pequenez, com a nossa miséria. Segundo, é confessado o pecado. Ele é dito. Quando você percebe essas orações, seja coletiva ou seja individual, sempre ela é dito para Deus, olha, eu pequei nisso, eu errei. Eles aqui pedem perdão por ter quebrado os mandamentos e por não ouvirem os profetas que os advertiram. Que esses são os dois grandes sinais, assim, são as duas grandes questões. A quebra dos mandamentos, né, da Torá, dos principais mandamentos da Torá. Logicamente que aqui a oração ela está como uma síntese, né? E a rejeição aos profetas, porque eles quebraram a Torá, mas os profetas vieram para corrigi-los. Só que eles também não deram ouvido aos profetas e mataram eles. Aí veio o cativeiro, veio o sofrimento, entendeu? Então, há de se apresentar a nossa culpa, há de se ter um coração que de fato sente a dor do que se está fazendo. Sabe? Tem que doer. Enquanto o pecado ele não dói na gente, enquanto ele não nos aflige, enquanto ele não gera aquela comoção interna, nós não vamos conseguir nos libertar dele. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês. Eu vou mandar o PDF, né,
Eu acho que eu vou imprimir, eu devo ter o trecho que eu quero, porque eu trabalhei uma vez com um pequeno grupo, só esse trecho. Tratando com Deus e sendo tratado por Deus. Eu acho que não está aqui. Eu tirei, estava ali, estava numa pastinha ali, eu levei para casa, pus na minha mochila. Não, ele já está, é só vocês, eu tenho uma cópia, é só vocês irem lá e xerocarem. Tratando por Deus e sendo tratado por Deus. Eu acho que isso está dentro do livro Conhecimento Espiritual do Otmani. E ele fala sobre o seguinte, que nós não podemos receber nada em oração enquanto isso não for gerado em nós esse desejo latente. Seja algo que eu peço, seja uma petição, ou seja uma situação, qualquer coisa que eu peço. Ele está, com outras palavras, né? Ele está falando desse conceito aqui, do conceito da Kavaná, do conceito de que quando eu oro, há necessidade de eu ter um desejo intenso por aquilo. Aquilo tem que sair de dentro de mim, tem que sair das entranhas. Então, quando nós pedimos por uma libertação na nossa vida, existe uma situação que eu sou escravo dela. Enquanto aquilo não doer, não me afligir a ponto de eu clamar a Deus de toda a minha alma, para que eu seja liberto daquilo, eu não terei uma resposta à minha oração. Eu não cheguei no cerne do sentimento, eu não cheguei no cerne, no centro, no âmago da coisa. Somente quando eu chego no centro daquilo, aquilo se torna uma realidade. Então, muitas vezes, nós estamos ali clamando por uma pessoa, lógico, quando a gente trata de fatores externos, é um pouco mais complexo, né? Por exemplo, você está orando por uma enfermidade de alguém, ou intercedendo por uma outra pessoa. Enquanto você não interceder com o seu coração, não sair de dentro, aquela intercessão, vamos dizer assim, o que é interceder? É tomar o lugar de outro, certo? É você se colocar como advogado de defesa do outro. Então, seu argumento não é válido perante o tribunal, não é convincente, se não partir de dentro. Você já percebeu que quando você defende um amigo muito chegado, ou quando você vai em defesa de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma pessoa que você ama, você age diferente? Você age com vontade, você parte para cima, você vai para cima, você faz aquilo do seu coração? A intercessão é isso. A intercessão, o argumento ele se torna válido e tem peso quando ele parte de dentro. A oração que recebe uma resposta, ela não só parte de uma necessidade, mas ela parte de um desejo interno, entendeu? Então o Ni, ele fala isso no livro O Conhecimento Espiritual, nesse capítulo onde ele fala tratando com Deus, sendo tratado por Deus, porque ele constrói uma dinâmica. Ele fala assim, a pessoa começa orando a Deus e de repente ela é uma pessoa muito, ele usa o exemplo, iracunda, né? Ela se ira fácil, aí ela perde o controle, aí fala o que não deve falar, age, briga, e ela tem esse temperamento, esse gênio ruim, entendeu? Esse temperamento que é muito prejudicial. E aí ela começa a orar pedindo para que Deus trate com isso, a liberte desse temperamento iracundo, mude isso na vida dela, ela possa ter mansidão. E ela vai orando ao Senhor, e aí não vem a resposta. E aí ela continua orando, e não vem a resposta. E aí ela começa a se afligir um pouco mais, porque aquilo está começando a prejudicar a vida dela, está comprometendo as coisas, e Deus não dá a resposta. E o que vai acontecer? Nesse interim, Deus está provando a pessoa. Deus está provando, porque Ele não dá a resposta. E das duas, ou você vai desistir de orar, ou aquilo vai te afligir, porque é uma coisa que está te fazendo mal, que não faz bem. Então você vai começar a se quebrantar, você vai começar a orar com maior intensidade, você vai começar a se quebrantar, você vai começar a rasgar o seu coração.
E aí, à medida que você começa a rasgar o seu coração, aí sim, você deixou de ser uma pessoa que estava orando a Deus com formalidades, falando palavras talvez às vezes frívolas, palavras indiferentes que partiam da sua cabeça, para algo agora que sai de dentro de você. Aquela agonia que está em você, aquela aflição que está em você, aquela dor que está em você, que você coloca isso diante de Deus. E aí Deus vem, em algum momento desse, e responde a sua oração. Isso com algo interno na nossa vida, ele usa o exemplo de alguém que está pedindo uma libertação sobre algo, mas ele também usa o exemplo de alguém que está fazendo uma petição por algo. E ele usou no livro, eu não lembro, mas era um exemplo banal de alguém que queria, sei lá, um relógio, alguma coisa assim, e que ela tinha que orar até a oração, ela partir de dentro, até a oração ela sair das entranhas, e aí havia a resposta. E aí, por que você vai perceber? Aí a gente pega a história, por exemplo, do George Miller, o homem de mais 5.000 orações respondidas. Você pega a Madame Guyon, que é uma figura dentro da fé cristã. Assim, a história dela é incrível. Não sei se vocês já leram, mas eu recomendo a biografia da Madame Guyon. Ela foi uma das influenciadoras do bispo Riley, de grandes figuras do passado do movimento puritano, e ela influenciou muito John Wesley. A vida de oração de John Wesley foi muito forjada pelo exemplo da Madame Guyon, né? E você vai perceber uma coisa, que essas pessoas que começaram a desenvolver essa graça, vamos dizer assim, de orar a Deus e ter orações respondidas, de orar a Deus e eu oro agora e eu tenho uma resposta no mesmo dia, ou tenho uma resposta subsequente, muito próxima. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, elas começaram a ser lapidadas por Deus em oração. Elas foram desenvolvendo uma vida de oração que foi levando elas a esse nível de quebrantamento, esse nível de humilhação, a esse nível de mudança. Porque assim, já disse o Soren Kierkegaard, oração não muda Deus, oração transforma nós mesmos. Então quando eu oro, eu não mudo os desígnios de Deus, eu não mudo o propósito de Deus, eu não mudo a vontade soberana de Deus. Mas a partir do momento que eu começo a orar, a partir do momento que eu começo a construir uma vida de oração e uma vida em oração, eu começo a ser transformado. Eu começo a me conectar mais profundamente, intimamente com Deus. Eu começo a discernir o coração de Deus. Eu começo a me conectar com a mente do Eterno. E a partir daí, Deus vai começar a fazer com que eu comece a enxergar as coisas com as lentes dele. Imagine que quando você... Olha, eu tiro o óculos, é um sofrimento. Imagine você, eu estou aqui, sem o óculos, e eu dependo muito dele, tentando enxergar a vida e a realidade. A visão ela é turva, ela é encoberta. Quando eu começo a orar, quando eu me conecto a Deus, quando eu gero comunhão com Deus, quando eu começo a ter uma vida de intimidade com Deus, Deus começa a fazer enxergar a partir das lentes dele, as coisas se tornam mais claras, as coisas se tornam mais nítidas. É como se Deus ele quisesse revelar o coração dele para a gente. O que está no coração de Deus sobre o mundo, que Ele quer que eu coopere com Ele em intercessão. As minhas orações, elas passam a ser orações mais conectadas com a vontade de Deus. Qual é o grande problema da gente não ter respostas a muitas orações? Porque a gente ora muita coisa fora da vontade de Deus. E por que a gente ora muita coisa fora da vontade de Deus? Porque não conhece o coração de Deus, não conhece a mente do Senhor, não conhece muitas vezes a palavra de Deus. E aí quando eu começo a conhecer a Deus, quando eu começo a conhecer a sua palavra, quando eu começo a ter uma intimidade maior com o Senhor, o que vai acontecendo?
eu vou enxergando a partir da ótica divina. Então a minha oração, ela se torna uma oração que se conecta com a vontade de Deus. E a partir do momento que se torna uma oração que se conecta com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Deus vai responder. E aí você vai aprender uma outra coisa, que quando a minha oração ela deixa de ser egoísta, voltada somente para mim mesmo, para o meu bem-estar, para o meu conforto, você vai perceber que as minhas orações elas começam também a ser respondidas. O grande problema, um dos grandes problemas, é que na nossa geração, a gente veio nessa geração do... Eu digo muito para as pessoas que a gente é marcado por aquela música, restitui-me e traga de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Ou seja, nós começamos a construir uma geração onde é Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, faz isso para mim, Senhor, abençoa a mim, Senhor, cura a mim, Senhor, restaura a minha vida, Senhor, abre a porta de emprego para mim, Senhor, que eu fique rico, Senhor, que eu fique poderoso, Senhor. E é tudo voltado para quem? Para a gente. É um tipo de oração, não que nós não devemos clamar pelas nossas necessidades, porque nós já lemos isso aqui numa aula passada. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresentei as vossas necessidades a Deus através da súplica, da oração, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Depois Pedro diz assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele tem que cuidar de vós. Então orações de petições, elas fazem parte, nós até vamos analisar umas aqui. Mas nós precisamos entender que quando eu começo a discernir o coração de Deus, minha forma de orar e meu olhar ele se torna muito mais comunitário, ele se torna muito mais abrangente. Não é o pão meu, é o pão nosso. Lembra? Não é o Pai meu, é o Pai nosso. E isso, quando você tem esse olhar comunitário, quando você tem esse olhar que olha e pensa para o outro, você começa a entender que o propósito de Deus está em abençoar um povo, que está em abençoar povos, pessoas. Por que eu falo que, por mais que eu tenha uma preocupação muito grande em trazer uma mensagem bíblica, séria, relevante, mas a minha preocupação termina em saber que quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, este é o teu povo, que eu sei que o Senhor quer falar com o teu povo. Então, que eu possa ser esse canal, esse mensageiro, para que o Senhor fale, cure, visite e trate com o teu povo. Então eu não estou pensando, eu nunca oro pensando a minha performance, porque isso é o que mata muitos pregadores. Muitos pregadores, eles vão pregar, eles estão pensando, Senhor, Deus me usa, que eu possa ser um instrumento do Senhor, mas ainda está muito centrado aonde? Nele. Ele tem a preocupação com a performance dele, ele tem preocupação com a fala dele. E isso é uma espécie de um certo orgulho. Entendeu? A gente tem essa preocupação de como nós vamos nos sair no púlpito. E isso está falando de performance. Entendeu? É como se eu tivesse... como se eu fosse um jogador de futebol e a vitória dependesse só de mim. Não é a questão de performance, é a questão, nós não somos, em relação à palavra de Deus, nós não somos oradores profissionais. Em relação à mensagem do Evangelho, à pregação da palavra, nós somos mensageiros. É como se, eu lembro de um pastor que uma vez ele estava orando e exatamente ele tinha essa coisa, né, de se sair muito bem, de transmitir a mensagem. Ele falou que ele levou uma do Espírito Santo, e o Senhor chegou para ele e falou, você quer ser um grande pregador ou você quer ser o meu mensageiro? A partir dali, acabou. Entendeu? Então não importa como as pessoas vão receber, não importa se vão achar que você falou bem, que você teve
uma comunicação perfeita, que você usou a figura de linguagem, ou fez a síntese necessária, ou entonou a voz de maneira correta numa parte e chamou a atenção nos outros, porque no fim das contas não é isso que valida. Nós até podemos estudar sobre essas coisas para melhorar a nossa comunicação, porque quanto mais claro eu tornar a mensagem para as pessoas, elas vão receber isso com maior clareza e maior facilidade, ou seja, vai facilitar a entrega da mensagem. Então a comunicação ela tem essa importância para que a mensagem seja compreensível às pessoas, mas não para que eu possa pensar no nível da minha performance, porque nós somos os entregadores da pizza, entendeu? Se você não gostou da pizza, reclame com quem fez. Entendeu? Nós somos os entregadores da carta. Se você não gostou da carta, reclama com quem mandou a carta. Mas todas as vezes que eu aprendi a orar assim, nunca me faltou a mensagem para transmitir para as pessoas. Porque não é algo para mim. Deus quer falar com eles, Deus quer tratar com eles. E eu só estou aqui para ser esse instrumento. Então, quando nós aprendemos a orar, olhando mais para o coletivo do que para o individual, e se o nosso coração e os nossos sentimentos, se Deus enxerga que há verdade em nós para fazer aquilo, Ele nos dá. Por exemplo, tem gente que pede recursos financeiros, mas ele quer esse recurso para ele mesmo. Embora ele fale que não seja, Deus não olha as suas palavras, Deus olha para o nosso coração. Deus não olha para as palavras que falamos, Deus olha para as motivações que estão em nós. Se Ele encontra alguém que o seu coração está disposto a ajudar o outro, a fazer o outro, Ele vai gerar recursos, porque você já faz. Se você já faz, se o seu coração já está disposto, sabe aquela fala, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei? É este princípio. Às vezes as pessoas elas querem viver honra sobre a vida dela, mas elas não são servas, elas não começaram nem a fazer. Como é que você quer algo, você fala que você vai fazer algo quando você tiver um montante, se você não faz com os recursos que você tem na sua mão agora? Se você não faz com os recursos que você tem na sua mão agora, você não faz agora, você não vai fazer também lá na frente. Se você é egoísta agora, com 10 reais no bolso, vai ser egoísta com 10 milhões na conta. Porque é no seu caráter a questão. Você está entendendo? Então Deus olha isso. Se somos capazes de já fazermos com o que temos, e Ele vê que o nosso coração está disposto a fazer, e que as necessidades elas tendem a aumentar, Ele vai gerar cada vez mais recursos para que a gente continue fazendo em larga escala, porque nós já começamos a fazer. Lembra do que é fé? Fé é dar o passo. Se você já deu o passo, se você já começou a caminhar, a estrada ela vai sendo construída diante dos seus pés. Mas você está lá parado, pedindo para Deus fazer, meu amigo, lamento, não será uma oração respondida. Porque um outro elemento, a oração é fé. Não só a fé de que eu acredito que Deus pode fazer, mas a fé que eu dou o passo. As pessoas que foram até Jesus, elas tinham necessidades, elas precisavam ser curadas de uma cegueira, elas precisavam ser curadas de alguma situação. Olha lá os 4 que pegaram o rapaz, o amigo, chegaram na casa, a casa abarrotada de gente, não tinha como entrar, não tinha como apresentar o amigo lá na maca. Olharam, viram uma fresta no telhado, viram uma janela pelo telhado, desceram o homem. O que Jesus olha? O que o texto diz em Marcos? E vendo a fé deles. Qual foi a fé deles? Começam em acreditar que Jesus poderia curar o amigo deles, mas se moveram para levar esse homem até Jesus. E aí, todas as vezes você ouve, na maior parte do tempo nos evangelhos, você ouve Jesus dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai-te em paz, a tua fé fez isso. Mas não é a fé que eu creio, acredito aqui, é a fé que faz eu dar um passo. A estrada,
ela se constrói debaixo dos seus pés, o caminho se faz ao caminhar. Guarde bem isso. O caminho se faz ao caminhar. Quando eu dou o passo, Deus coloca o chão. Aí eu dei o primeiro passo, Deus colocou o chão. Ah, mas lá é um buraco, dá o segundo passo. Quando você for levantar a perna para dar o segundo passo, você repousar, você vai pisar no chão de novo. Isso é fé, essa é a fé bíblica. Essa é a fé que faz o Abraão sair de lá de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ia, para cumprir o propósito de Deus. Entendeu? Então, se você quiser receber algo da parte de Deus sobre a sua vida, começa a fazer agora, começa a fazer com o que tem. Não pense que Deus não te deu nada, Deus já te deu tudo. Deus já te deu o suficiente para você fazer o que precisa ser feito. Agora, viver isso numa dimensão maior, viver isso numa dimensão multiplicada, viver isso numa dimensão grandiosa, aí já não tem mais a ver com Deus, tem a ver com a gente. Ele vai fazer à medida que a gente caminha. Se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Entendeu? Então esses são princípios espirituais, esses são princípios que regem a nossa vida de oração, que regem a nossa vida, a nossa espiritualidade, que regem a nossa vida de fé. Então, desde que eu tenho entendido isso na minha vida, eu procuro dar o passo. Mesmo que seja me arrastando, mesmo que seja não enxergando nada, mesmo que, sabe? Eu lembro uma situação muito clara, até para validar isso que eu estou falando, quando nós viemos morar aqui. Quando nós saímos de São Paulo para vir para cá, e a gente chegou aqui sob condições paupérrimas, assim, com muitas necessidades, assim, e a gente chegou, eu lembro que a nossa mobília, ela foi toda doada, um pouquinho aqui, dos lugares que a gente trabalhou como missionário. Nossa mobília foi assim, um pouquinho de Pirituba, umas doações do Jaraguá, outras de São Paulo. Aí a gente montou tudo e formou a mobília da nossa casa, assim, coisas assim bem simples mesmo. E quando a gente chegou, não tinha luz. O antigo morador, ele tinha feito uma dívida com a empresa de luz, com a Eletro, e essa dívida estava em R$ 1.500. Então o que tinha ali? Um gato. A luz estava ligada num gato. Entendeu? No poste ali, um gato. E a gente chegou, e assim, a gente chegou em condições paupérrimas, sabe? Ali foi o nosso amparo de Deus para nós e nossos filhos. E aí a gente chegou e a gente começou a orar, e o Senhor falou: tire essa ilegalidade da vida de vocês. E aí a gente tem criança pequena, o mais velho tinha o quê? Uns 8. E o mais novo 3 aninhos, entendeu? E, não tinha água, não tinha nem encanamento, assim, sabe? A gente tinha um poço e não tinha bomba, porque, a gente chegou, eu buscava água no balde, às vezes pegava, descia, enchia 5 baldes, subia, passava o dia nessa brincadeira, subindo e descendo. Graças a Deus era saudável, não tinha nenhum problema, então tinha força e vigor para pegar água o dia todo, entendeu? A gente esquentava a água no fogão, entendeu? Porque não tinha chuveiro, aí a gente ganhou o chuveiro, e aí o Senhor falou: tire isso. E a gente ficou: Senhor, mas... E a voz: tire isso. E engraçado que assim, eu cheguei aqui, esse problema voltou agora, né? Mas quando eu cheguei eu tinha muita alergia ao pó da cidade, então eu passava mal, eu tinha bronquite, assim, tinha sinusite, rinite, eu ficava tomando inalação, que eu passava muito mal. E exatamente no dia que o senhor pediu, eu tinha passado muito mal. Aí estava fazendo inalação, mas eu falei: eu vou fazer essa última inalação e nós vamos tirar esse negócio. Aí pedimos para um vizinho, o vizinho falou: não, vocês vão fazer isso, vocês têm criança pequena, vão ficar sem luz e não sei o que. A gente falou: pode tirar. Ele foi e desconectou tudo, ficamos sem luz. E aí a gente passou a ficar na luz de vela. Meu pai tinha um lampião desse com botijão, né? Então ele tinha um botijãozinho pequeno. A gente ligava, colocava o lampião no botijão. Como a gente não tinha como ficar comprando gás, então a gente só ligava mais à noite.
A gente ligava, comprava as velas, ficava ali e eu ficava estudando a Bíblia à luz das velas de noite, entendeu? Estudando a palavra, orando, e aí a gente ia tomar banho, a gente esquentava água no fogão, entendeu? E tomava banho, e esse processo se deu por 3 meses, entendeu? Eu lembro de um dia que meu filho mais novo, ele olhou assim, ele viu a luz na casa do vizinho, e ele triste falou para mim, nossa, lá tem luz, aqui não. E, aquilo me quebrou profundamente, mas a gente não tinha condições. E aí eu falei, Senhor, a tua palavra diz que a esperança tardia enfraquece o coração. E até meus filhos já estão, sabe, diante dessa situação, com essa tristeza, né, por não ter luz. E aí o Senhor falou, eu vou prover. E aí o que aconteceu? Eu era de uma igreja em São Paulo. E aí o meu pastor, ele tinha falado assim, por que você não tenta ligar lá, entra lá para negociar com a empresa? E eu fui e liguei. Eu lembro que eu liguei numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, já ia terminar o horário comercial. E eu falei, como é que faria para pagar isso? Ele falou, dá para você parcelar a dívida em tantas vezes, né? Em 8 vezes. Em 8 parcelas, só que eu preciso que você me dê R$250 na segunda-feira. E eu não tinha nenhum centavo. Eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. E eu fiquei naqueles impasses. Sim, em 2006. Foi em 2006 quando a gente chegou aqui. E aí eu olhei assim, eu falei, da onde eu vou tirar isso? E eu fiquei naquele impasse, que normalmente é os impasses que acontecem comigo. Lembra da história lá que eu contei do meu filho no hospital, entendeu? É esses impasses. Aí eu olhei assim e falei, não, pode fechar o negócio. Segunda-feira eu vou estar pagando esse valor. E aí, mano, desliguei o telefone e falei, meu Deus, o que eu fiz? Que doideira. E aí eu lembro, que o meu pastor, ele já tinha me dado R$100, e aí faltava 150. E aí eu tinha ido pregar em algum lugar, eu não lembro, ou foi minha esposa, ela foi pregar, e ela recebeu uma oferta dos 50, aí faltava 100. E aí eu lembro que eu estava na casa da minha sogra, e aconteceu uma coisa doida comigo. Eu estava sentado assim, olhando para a rua, e eu tive uma visão, que eu vi uma pessoa vindo e me entregava R$100. Eu fiz assim com a cabeça, falei, nossa, tô viajando. Passou 5 minutos, veio uma pessoa e me deu R$100. Conclusão, na segunda-feira, corri ali no Correios, que a gente pagava isso pelo correio ali, dei esse valor de entrada. Eu não tinha nada. Eu cria que Deus podia fazer um milagre? Até cria. Mas nada começou enquanto eu não fechei e disse assim, sim, na segunda-feira eu vou depositar esse dinheiro. Esse foi o passo. Esse foi o momento que eu levantei a perna para dar o passo no vazio, no buraco. Deus colocou o chão debaixo do meu pé. E aí passou uma semana, alguns dias depois, eles vieram ligar a luz. Engraçado que eu estava orando, com a minha esposa a gente estava orando, quando a gente ouviu o cara vir ligar a energia, entendeu? Então a gente cortou a luz em março, em final de fevereiro, e aí fica março, abril e maio, 3 meses. A luz de vela, a gente sentiu numa comunidade africana, uma comunidade, sabe, do mundo, que existe um mundo que vive assim primitivamente ainda, entendeu? E sobrevivemos, cara, sobrevivemos. E Deus nos deu graça, passamos pelo que passamos, e o Senhor nos deu a vitória. Então, é muito importante. Fé não está somente atrelado a esse aspecto de eu dizer eu creio. Tem que dar o passo, tem que começar a fazer. Quando você começa a fazer, você põe a mão para fazer,
Deus, ele vai te capacitando, ele vai te fortalecendo, ele vai te habilitando, ele vai gerando os recursos, você vai se tornando um imã que vai atraindo as coisas na sua direção. Entendeu? Guardem isso. Isso é o que vai mudar a realidade de vocês. Isso é o que vai mudar a realidade de vocês no que tange ao ministério, no que tange à vida de vocês. É entender que Deus espera que a nossa fé seja comprovada por ações. Aí lembra da carta de Tiago? Você tem fé? Eu tenho obras. Mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Porque a fé, ela te leva à ação. Abraão, sai da tua casa. Vai para a terra que eu vou te enviar. Aí começa assim as promessas. Tu serás uma bênção, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão ainda tinha que partir, tinha que dar o passo. E aí foi, e aí começa toda essa jornada de fé dele. E aí o Abraão, que já era rico, ficou, vamos dizer assim, milionário, entendeu? Mas o grande problema de Abraão na caminhada não era a riqueza, porque ele já saiu rico. A questão é, e a promessa de ti farei uma grande nação? Se eu não tenho nenhum filho, eu não tenho nem para quem deixar as minhas posses quando eu morrer. É isso que ele começa a falar. Senhor, quem vai herdar é o meu servo, Eliezer. E aí Deus fala o quê? Sai da tenda aí. Olha as estrelas do céu. Dessa forma será a sua posteridade. Cara, mas eu não tenho nenhum filho. O Senhor está falando de algo lá que eu, basicamente, humanamente, não vou ver. O Senhor está falando de uma coisa muito maior se eu não tenho uma menor. E aí qual era a ideia? Continue a sua caminhada. Isso, continue a sua jornada. Caminhe. É no caminho, é na caminhada que Deus vai realizando a sua obra. Entendeu? Então eu acho que essa aqui é uma das coisas mais importantes que eu poderia comunicar para vocês nesse treinamento, nesse assunto, sobre esse assunto, entendeu? Então guardem isso na tábua do coração de vocês, guardem isso e pratiquem. Lembra que eu falei? O treinamento aqui não é teórico, é prático. Isso que eu estou falando não é para ficar aqui, é para ficar aqui, é para vir, é para se transformar aqui, é para vir para cá, entendeu? É viver. Quando a gente passa a trilhar isso, a gente passa lá a viver aquilo que eu falei lá na primeira aula. A gente transforma a oração em vida e a vida se transforma em oração. Porque aí a gente passa a viver nessa caminhada, nessa conexão com Deus. E os meus passos, o que eu faço, os meus movimentos, são os movimentos também de Deus juntamente comigo. Você consegue se imaginar que você está indo para o seu trabalho, você vai estar convivendo com pessoas e você vai estar se movimentando e as coisas que você vai estar fazendo, Deus vai estar fazendo com você, trabalhando ali com você, se movimentando ali com você? É isso que vai acontecer. É isso que faz de nós cooperadores de Deus. O que é um cooperador? É alguém que se move junto, alguém que coopera. Então Deus, ele tem uma vontade, ele quer colocar a mão dele aqui desse lado. E aí ele vai pegar a sua mão, a sua vida, você vai ser essa mão de Deus para ser colocada aqui desse lado. Você vai ser o pé de Deus que ele vai, aí entra a ideia do antropomorfismo, Você vai ser o pé de Deus que ele vai pisar ali e conquistar aquele lugar para ele. Você vai agir em conexão com o Criador. Você vai agir, você vai ser movido por Deus. Movido por Deus para realizar as obras de Deus. Porque as obras de Deus não é realizada por homens. A obra de Deus é realizada por Deus. Mas ele precisa de homens que estejam dispostos, pessoas que estejam dispostas a ser as mãos, os pés, o rosto do Eterno nesse mundo. Entendeu? E é quando a gente constrói essa vida de conexão, de comunhão, de discernir o coração de Deus, de discernir a mente de Deus, que a gente é envolvido nessa realidade. Entendeu? Um escritor que fala muito sobre isso é um rabino judeu também chamado Abraham Heschel. Depois,
Procurem a literatura do Heschel, me influenciou muito o meu pensamento. Abraham, isso aqui é um H, tá, gente? O H tá feio. Heschel. O Heschel, ele tem um livro sobre o Shabat, que é um livro fantástico, entendeu? Abraham Heschel. Okay? Abraham Heschel é de suma importância na literatura de oração. Ele tem um livro chamado Os Profetas. Cara, se você achar Os Profetas, compre ou baixe o PDF, se você lê em PDF, se você lê em livro físico, compre o livro físico, você não vai se arrepender. Esses dias estava em promoção, cara. Tava R$80. Pra você ter ideia, eu fiz uma busca por esse... É em promoção, porque há anos atrás, eu só achava esse livro do Heschel na Livraria Cultura, no shopping, no Oeste Plaza, nas livrarias culturas dos shoppings, e não era nem todo shopping. Mas onde tinha uma livraria cultura, eu achava a obra do Heschel. A obra era R$200, o livro, todo em inglês. Tá? Só tinha em inglês naquela época. Eu, com muito custo, tive acesso à versão em espanhol. Então eu li Os Profetas do Heschel em espanhol. Hoje tem tradução na língua portuguesa. Outro dia, a filha do Abraham Heschel veio na Igreja Batista da Água Branca, na Ibabe, na manhã com os pastores, né, que tem um café da manhã de pastores. Até convido vocês, né, chamado Conversas Pastorais. Agora, nesse exato momento, eles deram uma pausa no Conversas Pastorais, mas até ano passado, era sempre às quintas-feiras pela manhã. Um dia que você puder cair num feriado, uma quinta, tiver disposição, conseguir ir. Ou assistir, você pode assistir, tem os Conversas Pastorais no YouTube. Clica lá no YouTube Conversas Pastorais, você vai ver as palestras. Então, a filha do Abraham Heschel deu uma palestra, né, falando sobre o pai dela e tudo mais. E aí o livro Os Profetas, que é uma das obras mais importantes do Heschel, estava saindo ali a R$70 na língua portuguesa, entendeu? Então é uma preciosidade, é um belo livro, ok? Alguma dúvida até aí? Vamos pro próximo ponto. Oração de intercessão. Quarto ponto. Oração de intercessão. Deise, tem como você tirar uma foto? Foto aqui só, que depois eu vou apagar. E aí... Pegou tudo? Qualquer coisa aqui, né? Sobe na cadeira. Olha o bullying. Eu acho que eu vou escrever aqui um pouco mais, aí vai ficar muito bagunçado. Eu vou apagar a parte de cima, tranquilo aqui? Uhum. Gente, eu tô com um paninho aqui que é ruim de apagar as coisas. Eu achei que era só no outro quadro que tava assim, mas esse aqui também. Então vamos lá, próximo ponto, oração de intercessão. Vou jogar até aqui em cima pra gente ganhar espaço. Ok? Então aqui, oração. É o ponto 4 ou é o 5? 4, né? Oração de intercessão. Vamos lá. O que vem a ser oração de intercessão? É uma oração em que pedimos a Deus por outras pessoas ou situações. Um exemplo disso é a oração de Abraão, no capítulo 18, do 23 ao 32. A gente tem Gênesis 18, 23... Nossa, esse 3 está horrível. 23 a 32, nós temos um exemplo de oração de intercessão, onde... Valeu, Deise. Onde a gente vê um momento onde há um clamor pela vida do outro. E lembre-se que intercessão está sempre atrelado a se colocar no lugar do outro, tá? Se colocar no lugar de outrem ou outro em oração. Então, quando a gente intercede, e a gente se coloca no lugar do outro,
A gente sente as dores dos outros, a gente sente a gente absorve aquilo, a gente carrega as cargas uns dos outros. E sabia que isso é um mandamento? Difícil, né? Porque a gente já não quer carregar as nossas, imagina dos outros. Mas esse é um mandamento. Carreguem a carga uns dos outros. Ou seja, lógico, carregar a carga uns dos outros não significa que eu vou jogar toda a minha carga sobre você e vou ficar livre. A ideia é dividir as cargas, né? Então assim, eu tenho vamos supor aqui, tenho três canetas. Cada um de vocês tem uma, né? Então tá muito pesado para mim, então eu dou dou metade para você, dou metade para você, fico com duas, já me aliviou. Você tá entendendo? E como isso acontece? Quando nós compartilhamos o nosso sofrimento, quando nós abrimos o nosso coração. Existem várias formas de compartilhar as cargas uns com os outros. Porém, quando nós oramos, quando nós fazemos intercessões, nós compartilhamos as nossas cargas uns com os outros. Por quê? Quando você intercede, você está carregando as dores do outro, a petição do outro, o sofrimento do outro sobre você, juntamente com você. Mas não é para ficar com você. Ela será colocada onde? Diante do altar de Deus. Eu carrego, mas não é para ficar comigo. Eu carrego em oração para depositar diante do Senhor. Entendeu? Eu até tenho um hábito aqui, na terça-feira a gente tem a nossa reunião de intercessão, de oração. Quando termina o nosso culto de intercessão, vai fazer a oração final, eu sempre falo, Senhor, que os fardos que estamos carregando aqui, advindo dessa intercessão, sejam colocados sobre a cruz de Cristo, né? Que os teus filhos voltem para casa em paz, voltem para casa sem esses fardos, entendeu? Por quê? Porque o trabalho de intercessão aqui, quando a gente está aqui, eu literalmente, tem dia que eu estou aqui intercedendo, na hora que a gente senta aqui, porque a gente tem o nosso culto de oração, ele é dividido, ele tem uma liturgia. Como é a liturgia do nosso culto, né? Lembra? Nós temos um momento em que nós temos uma leitura inicial. Então a gente lê um texto. Normalmente eu leio os salmos porque é uma literatura voltada para a oração. Então vamos supor, a leitura inicial é um salmo, vamos lá, 46. Depois a gente tem o quê? A gente tem um cântico. A gente faz um cântico, canta um hino. Depois fazemos o quê? Nós tiramos um período de oração. Esse período de oração aqui, ele é um período individual. É um período onde as pessoas elas tiram para orar por elas mesmas. Então aqui cabe a sua petição, aqui nesse momento você vai ter sua petição, você vai colocar suas necessidades, se você está com alguma situação pesando na sua vida, você vai confessar a Deus o seu pecado, você vai tratar com Deus. É um momento seu com Deus. Se você quiser tirar esse momento, eu na maior parte desse tempo eu tiro mais um período um pouco contemplativo. Então esse é o momento da sua oração pessoal. Passou esse tempo, eu venho com uma mensagem, uma reflexão. Não chega a 15 minutos, nunca chega a 15 minutos, a média de 12 minutos. Eu já tenho até calculado quanto tempo eu falo, de 10 a 12 minutos, e eu sempre trago um texto que fala sobre o quê? Oração. Ou eu analiso alguma oração, reflito sobre alguma oração, porque a Bíblia de uma ponta a outra tem orações, entendeu? Então, eu trago alguma, falo, um princípio, um texto, falo, o que a gente pode aprender com essa oração? E beleza, fiz essa reflexão, aí a gente tem o quê? Um momento de oração coletiva. Aqui é onde o bicho pega, aqui é onde a gente vai interceder. No primeiro momento, aí eu saio, a gente coloca as nossas cadeiras em círculo, aí a gente pega a nossa lista de oração, porque a gente tem uma lista, que a tendência para o próximo mês é dobrar o tamanho dela, entendeu? E a gente começa a interceder, começa a clamar. E embora eu esteja dirigindo a intercessão, aí que está a grande sacada. Todo mundo que está ali está na mesma situação que eu. Podem não estar sentindo, podem estar às vezes até viajando, mas quando você tem uma oração coletiva,
A oração coletiva, quando nós nos reunimos aqui e oramos no mesmo propósito, então nós nos conectamos. O David Wakeman fala sobre isso no vídeo. Por isso que eu quis mandar esse vídeo, porque eu gosto muito. Ele é um vídeo de 1 ano atrás, mas ele fala muito. Ele tem um programa Legal Saber. Todas as terças e quintas ele faz uma live. Então ele fala o quê? Quando a gente ora junto, a gente se conecta. Nós nos tornamos uma só alma. Então é o Jorge que está falando, a Thelma que está dirigindo a oração, ou a D, mas é uma só alma. Todos nós, naquele momento, estamos carregando, o fardo está sobre todos. Todos nós estamos carregando aquilo em intercessão. O Eugene Peterson, ele também fala isso. Ele fala que quando alguém começa a orar, você pode estar viajando, brincando aqui dentro do ambiente. Meu amigo, o problema é se você estiver moscando. Porque você foi conectado àquele ambiente, meu amigo. Não tem para onde você escapar. Você está conectado. E eu te digo mais. Que quando a gente começa a carregar esses fardos, todos nós da comunidade, os que estão e os que não estão envolvidos nesse processo. Porque existe um mistério no corpo de Cristo, que é essa coisa da unidade. Lembra o que Paulo fala? Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é abençoado, também todos são abençoados. Quando um começa um movimento desse, todos começam, independente de estarem conscientes ou não, independente de estarem presentes ou não. Então eu não me preocupo se o cara não vem, porque ele já está conectado, ele já entrou no BO junto comigo. Entendeu? Agora, aqui, pelo menos, a gente está... entendeu? O cara que está lá brincando por aí, mas está conectado ali, entendeu? Essa é uma das dimensões da oração que as pessoas não entendem. Que a oração coletiva, o clamor coletivo, faz de nós uma só alma. Então eu sei que todos nós estamos intercedendo naquele momento. Isso ganha uma força muito maior. Isso dá um impulso muito maior, entendeu? Mas sei também que sobre todos nós está este fardo de intercessão. Então quando eu termino, eu tenho a tendência de orar pelos meus intercessores, pedindo que aquele momento, aquele fardo ali esteja colocado sobre a cruz de Cristo, que eles possam seguir suas vidas, entendeu? Porque eu sei que essa é uma realidade, que a gente está carregando isso. Assim como eu sei que como líder, eu carrego a minha comunidade comigo, entendeu? Então, se eu começo a evoluir e a crescer diante de Deus, mesmo o mais alheio, na medida dele vai evoluir alguma coisa. Mas se eu caio, todos caem juntos. Às vezes eu falo para as esposas, você precisa ser intercessora do seu marido, porque se algo for mal na vida dele, você está na roça. Teve um dia um irmão falou, não, eu não vou mais interceder por ele, não sei mais o que, eu vou deixar que ele não... Falei, mano, não faça isso, não faça isso. Se ele naufragar, você naufraga junto. Eles estão no mesmo barco. Entenda o que é unidade. Se ele naufragar, você naufraga junto. Então ora, meu. Ora, porque Deus vai pôr a mão, na hora certa ele vai ajustar as coisas. E ele vai mudar a realidade dele e muda a sua junto. Você está entendendo? Então, é isso. Eu estou aqui em pé pela graça de Deus, mas por causa da intercessão da minha esposa, da minha mãe e da minha comunidade. Eles, nos dias mais escuros da minha vida, continuaram clamando por mim. E isso foi o quê? Foi o que me deu forças, que me amparou, que foi o meu escudo, entendeu? Porque as orações, elas geram isso. Por isso a gente precisa entender que as palavras, elas têm muito poder. Poder mesmo, entendeu? São realidades. Ser imagem e semelhança de Deus implica que nós somos construtores de realidades com aquilo que nós falamos. Por isso nós precisamos preservar a nossa boca. Entendeu? Quando eu falo de, cuidado com fofoca, cuidado com palavrão, cuidado de ficar falando isso e aquilo, porque eu sei da realidade do peso que é, entendeu? Eu lembro de eu já ter dito para a pessoa, você seja curado. A pessoa foi curada na hora. A palavra, ela foi liberada. Há uma virtude na palavra. Há um poder na palavra.
nós estamos em conexão com Deus. Eu discerni que era uma situação que Deus queria tratar aquilo naquela hora. Então, naquela hora, eu liberei a palavra, a pessoa foi. Você está entendendo? Então, há isso. Então, guarde a sua boca, porque o que nós colocamos diante de Deus, as nossas falas são altamente poderosas. Elas são transformadoras de realidades. Entendeu? Lembre-se, aquilo que Deus disse para o profeta Jeremias: olha, se você me obedecer, se você se render a mim, você será a minha boca para este povo. Já pensou? Deus dizer para você, me obedeça, guarde a minha palavra, medite nela, obedeça o meu mandamento, você vai se tornar a minha boca para esta geração. Quando você falar, as pessoas aceitando ou não, acreditando ou não, se rebelando ou não, se quebrantando ou não, mas sou eu que estarei falando por você, sou eu que estarei falando através de você. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer que nós sejamos os seus mensageiros, os seus porta-vozes. Entendeu? Então, aí Tiago diz, uma boca que profere vida não pode proferir morte, não deveria, né? Proferir morte, não deveria falar nada, sabe? Deveria. A partir daí, a gente vai aprendendo. A Escritura ela vai nos colocando esse temor, né? Que é o princípio da sabedoria, o temor com que a gente fala. Você pode brincar, você pode, sabe? Você pode ver que eu zoo o brinco, mas eu sempre tenho essa coisa do que eu estou falando. Ela é uma consciência muito, muito latente na minha mente, entendeu? E se eu falo alguma coisa agressiva, assim, rapidamente dá um estalo, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, entendeu? No sábado eu fiquei estressado, eu falei uma coisa, depois, mano, eu vim no carro o caminho inteiro, falando, Senhor, me perdoa, abençoa essa vida, não sei o que, entendeu? Fiquei lá pedindo perdão 1 hora seguida enquanto fiz o trajeto, entendeu? Por quê? Porque acende a lâmpada na hora disso, entendeu? E aí isso vai nos moldando, isso vai nos transformando, isso vai nos deixando mais atentos com a gente, com o que a gente faz, com as nossas palavras, ok? Então, quando você intercede, você se tornou o advogado do outro, você se colocou no lugar do outro, você carrega o fardo do outro, mas não carrega para você, você carrega na direção do Senhor, você vai pleitear, você vai discutir, debater uma questão com Deus. E é até interessante que intercessão é exatamente como você está como um advogado de defesa, que é a cena de Gênesis 18. Quer ver? Vamos abrir lá e você vai ver que é a cena de como Abraão se colocando como um advogado. Na verdade, ele recebe uma mensagem do Senhor que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E lembra que não é só Sodoma e Gomorra, mas existem mais outras 3 cidades, foram 5, né? Agora eu sempre esqueço o nome. Eu tinha uma Bíblia que era toda riscada com essas anotações. Mas, quando você vê a intercessão de Abraão, ele não está exatamente fazendo isso por causa do povo de Sodoma e Gomorra, mas porque ele conhece, porque o seu sobrinho está lá. Entendeu? O seu sobrinho era um homem justo. Aquilo que em hebraico chama de tzadik, ele era um homem justo. Então vamos lá, verso 23, Gênesis 18, 23. Diz assim, e aproximou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver... Deixa eu voltar um pouquinho antes, para que a gente possa entender aqui. Verso 20, vamos lá. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, caso contrário eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. É o verso 23. E aproximou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Verso 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que
que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e dizer: se porventura se acharem ali 40, disse: não o farei por amor dos 40. Verso 30, disse mais: ora, não se ire o Senhor, e se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e se porventura se acharem ali 20, disse: não a destruirei por amor dos 20. Verso 32, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala. E se porventura se acharem ali 10, disse: não a destruirei por amor dos 10. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Agora, o que aconteceu? Deus foi e destruiu a cidade, não foi? Não tinha 10 justos. Por que ele chega e para no 10, né? O 10... Não, aqui a ideia é que os 10 homens, eles formam uma congregação. Lembra que depois na tradição judaica posterior, se entende que 10 homens formam uma sinagoga, formam uma congregação. Ou seja, os 10 homens que servem a Deus são 10 tzadik, 10 justos. Então, esses 10 são um símbolo do quê? De um povo, de uma comunidade. Ali não tinha isso. Tinha Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Ainda que tivesse os 2 maridos, né, que acabaram não indo, ele acabou saindo só os 4, e a mulher ainda morre no meio do caminho, não tinha isso. Ou seja, o que, lógico, olha que coisa interessante, porque aqui você vê, o que eu quero te mostrar aqui sobre intercessão, que existe um decreto da parte de Deus. E o decreto, ele é: vou destruir Sodoma e Gomorra. Esse é o decreto que a gente leu no verso 20 e 21, ok? E o que Abraão começa a fazer? Ele começa a pleitear. Ele não está dizendo, e ele não tem o poder de impedir Deus cumprir o juízo, a sentença, o decreto dele. Mas ele argumenta que ele não pode matar o justo com o ímpio. Ele não pode destruir a vida do justo, porque isso não condiz com o caráter de Deus. Então, o que nós aprendemos na intercessão de Abraão? Que primeiramente, ele já conhece o caráter de Deus. E ele começa a orar, não para que Sodoma e Gomorra não fosse destruído. Você vê que em nenhum momento ele está pensando em Sodoma e Gomorra, porque ele conhece a fama da cidade. Mas ele está pensando: Senhor, não destrua o justo, preserve o justo. Então o clamor de Abraão não é para que não se destrua Sodoma e Gomorra. O clamor de Abraão é para que o Senhor preserve o justo. Então, como é que ele consegue discernir isso? Porque a intercessão dele é respondida. Os 2 homens vão lá, né? Podem ser anjos, que são anjos, podem ser anjos, né? Mensageiros, entendeu? Poderiam ser profetas ou poderiam ser seres espirituais. O Rambam, o Maimônides diziam que eram 2 profetas que o Senhor enviou, e ao estenderem a mão, o céu se abriu. Já o Rashi dizia que são anjos, tá? Só não tem asa, tá? Então, e eles vão lá para executar o juízo do Senhor, ok? Veja só, eles são tão normais, esses 2 anjos, que os caras queriam abusar sexualmente deles, cara. Entendeu? Se eles fossem seres anormais, eles gerariam pavor no povo, não uma atração nos doidos lá, entendeu?
Mas voltando aqui. Então a questão não gira em torno de destruir ou não a cidade. Porque às vezes você lê assim, você acha que, Senhor, o Senhor não destruiria a cidade se tivesse... Mas a questão não é a cidade, nem o povo, é o justo. Então Abraão ele já conhece o caráter de Deus, ele sabe que Deus preserva o justo. E ele intercede pelo justo. E o que acontece com o justo? É preservado. Mas só tinha o Ló de justo, entendeu? Então, não tinha como preservar a cidade. E não foi Sodoma e Gomorra. Agora imagine, 5 cidades. Uma, se eu não estou enganado, chamava Adimá, outra Zeboim, Sodoma, Gomorra e a outra eu não lembro. 5 cidades. Só ser salvo um homem com a sua casa. Entendeu? Então, logicamente que esse homem não tinha o status de Abraão. Se fosse o Abraão, talvez Deus tivesse segurado, não tivesse destruído a cidade enquanto Abraão fosse vivo. Porque existe um outro conceito também que eu quero que vocês entendam. Um justo, um homem, uma pessoa, homem ou mulher, né? Aqui eu estou falando homem em termos genéricos, né? Uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que pratique o bem, pesa mais na balança do que 500 que fazem o mal. Um homem justo, ele pesa mais do que toda uma cidade, do que todo um contexto. De repente, esse homem, se Abraão estivesse lá em Sodoma e Gomorra, Deus não teria destruído a cidade, ou depois que ele saísse, teria destruído. Porque no caso de Ló, teve que tirar o Ló da cidade para destruir. Você pode ver, Deus não destruiria com Ló lá dentro. E ele ali não tinha 10. Ali não tinha 10. Então, o justo, ele tem um peso muito grande no mundo. Aquele que busca e que ama Deus, faz a diferença no cenário onde vive. De repente, você está lá no seu serviço. É que hoje você está no Brasil num contexto de cristãos, né? Mas a gente tem os cristãos que estão mais próximos de Deus e os que estão um pouco mais longe, mas todos servem a Deus. Mas pode ter esse grupo de cristãos ali numa empresa ser ímpia, perversa, cometer várias atrocidades, poluir o meio ambiente, matar os peixes, matar pessoas, cometer as piores atrocidades. Mas o que segura aquela empresa em pé não é a inteligência dos seus economistas, não são os seus diretores financeiros, é a justiça do justo. É o caminho daquele que serve a Deus, que segura aquilo. Se tirar eles, aquilo naufraga. Está entendendo? Para Deus, ele sustenta muitas coisas no mundo por causa dos seus filhos no mundo. O mundo não foi consumido porque seus filhos pesam na balança. Os justos pesam por toda uma comunidade de injustos. Se você tiver... No mundo tem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões e meio. Mas se tiver 10 milhões de justos, os 10 milhões pesam mais do que os 7 bilhões, os 8 bilhões, 490 mil. Pesa. Tem peso, tem influência. Interferem para que os juízos de Deus não consumam tudo. Então um justo, ele segura uma geração. Um justo, ele consegue carregar sobre si uma geração. Então Abraão, ele é o homem que sustenta a geração dele. Ele é o homem que carrega sobre ele a geração dele. Veja só, o texto diz que ele está ante a face do Senhor. Quando você começa a interceder, quando você começa a clamar e a interceder, você fica diante do juiz. Você é o advogado que está ali defendendo uma causa diante do juiz. Então vamos supor, você soube de uma situação de uma pessoa que está debaixo de uma sentença. Por falar em sentença, agora até me veio mais um motivo de oração para colocar na nossa lista de oração. Mas você tem alguém que está sobre uma sentença ali, seja do homem ou de Deus, né? E muitas vezes a sentença do homem é uma manifestação da sentença de Deus, certo?
Entenda uma coisa, toda sentença de Deus, ela pode ser revogada. Assim como as promessas de Deus são condicionais, atentamente, ouvir o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que nele te ordena, então virá sobre ti essa bênção. A sentença também, ela pode ser revogada. Se você anda num caminho onde você atraiu a sentença de Deus, o juízo de Deus sobre você, isso pode ser mudado. Primeiro, pessoalmente, sobre nós, arrependimento é o primeiro passo. Sem arrependimento não há quebra de sentença. Mas não só arrependimento. Lembra que arrependimento não é ficar triste pelo que fez, mas começar a construir um caminho contrário, consertar o que puder ser consertado. Isso é arrependimento, entendeu? Você se levantar para restaurar o que foi destruído. Essa é a marca. Tanto que quando você se levanta para restaurar o que foi quebrado, Deus te dá condições de restaurar. Isso mostra o quê? Que a sentença foi o quê? Revogada. Entendeu? Então o arrependimento é o principal elemento para que uma sentença possa ser revogada sobre a vida de alguém. Mas a intercessão e a misericórdia para com o necessitado. Entendeu? Então Deus olha para Sodoma e Gomorra. Não vê pessoas que se arrependem. Não vê pessoas que socorrem os necessitados. E não vê pessoas que oram, porque a oração também muda sentenças. Aí fala, não dá, Abraão. Eu vou livrar o justo, mas a cidade sem chance. Entendeu? Eu vou livrar quem você pediu para eu livrar. Eu vou livrar quem você está orando por ele. E olha que esse te deu trabalho, hein? Mas eu vou livrar ele por causa do seu clamor. Mas não dá. O resto não ora, não se arrepende, não socorre o pobre. Tem que ser destruído mesmo. Infelizmente. Entendeu? Porque eles não têm razão de existir. Entendeu? Se você não se conecta com Deus, se você não consegue se conectar com o necessitado, e quem se conecta com o necessitado, se conecta com Deus, e se você não vive uma vida de quebrantamento, mudando o modo como você enxerga a coisa, você não tem razão de existir. Entendeu? É inútil sua existência. Então veio o juízo. Está entendendo? Mas Deus respondeu à intercessão de Abraão. Então entenda que quando você estiver intercedendo, primeiro, é muito importante que você conheça o Deus a quem você está intercedendo. Conheça a Deus. Conheça a Deus a quem você intercede. Conheça o Senhor. Às vezes eu vejo que tem gente que gosta muito de orar, mas pouco entendimento tem de Deus e da sua palavra. Então às vezes intercede por coisas que não deveria interceder ou que não tem como. Você já percebeu que tem muita gente que ora muito, mas é frustrado? Com um monte de coisa que ora, mas é frustrado? Porque a maior parte das orações, elas foram orações que Deus não as quis responder porque estava fora do propósito dele, não tinha nada era até contrário a algumas coisas ao caráter dele. Então, o que alinha a nossa vida para que a gente se torne intercessores eficazes e poderosos diante do Senhor é conhecer o coração de Deus, é conhecer a mente do Senhor. E a sua palavra revela a vontade dele. Então, conhecendo a palavra, estudando a palavra, nós temos uma condição de compreender o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Entendeu? Eu posso orar para que um determinado grupo que sofre discriminação, ele seja guardado da maldade. Mas se aquele grupo que sofre uma discriminação, está sofrendo discriminação porque faz coisas contrárias ao caráter de Deus, Deus pode livrar aquelas pessoas da maldade, mas elas, com as suas atitudes, da mesma forma, elas estão se autocondenando, entendeu? Então, a gente precisa... toda intercessão, eu acho que ela é válida pelo seguinte, porque a nossa oração não muda Deus, mas trata com a gente. Mas eu acho que a gente também precisa procurar um caminho de sabedoria para orar. Orar com maior consciência. Entendeu? Para que as nossas orações elas sejam mais eficazes. Mas você percebe o quê? Esse primeiro aspecto da intercessão de Abraão. Ele conhece o Deus a quem ele intercede. Segundo, ele persevera
ele não desiste. Ele ficou insistindo ali, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor, Senhor. Ele ficou insistindo, ele ficou batendo na porta em favor, porque a intercessão aqui claramente é por Ló. Entendeu? Claramente é por Ló. Esse mesmo Ló aqui foi o Ló que ele já teve que resgatar ele, que foi raptado uma vez. Ele comprou briga com 4 reis, cara, para livrar esse seu sobrinho. É o sobrinho que dá trabalho, viu? Esse é o sobrinho que normalmente os tios não querem ter. O sobrinho só dá dor de cabeça. E ainda assim está no joelho de Abraão constantemente. Acho que está nas orações de Abraão exatamente porque dá muita dor de cabeça, entendeu? Então, a preocupação dele é com seu sobrinho cabeçudo. E aí ele insiste, ele trata com Deus pela vida de Ló. E aí você vai ver o quê? Que de Ló, tudo bem, tem toda aquela cena estranha lá, das filhas lá com ele, mas de Ló vai nascer quem? Os amonitas e os moabitas. Ou seja, toda uma geração, vidas iriam surgir, vidas que se ele tivesse morrido ali em Sodoma e Gomorra, não teriam surgido. Nasceram 2 povos, 2 nações de Ló. Nasceram, sabe? Tudo isso seria extinguido ali na fonte. Então, aprenda a perseverar. Aprenda a perseverar na sua intercessão. Por isso eu dei essa tarefa, que vocês têm que orar até ter a resposta. O curso vai terminar. Se você tiver uma resposta de alguma antes, pois bem. Se não, se tiver a resposta de alguma daqui a 5, 10 anos, é isso. Interceder é isso. Entendeu? E interceder, não necessariamente toda hora, todo dia você tem que ficar orando por isso. Porque eu já falei que você, a partir do momento que você assumiu a posição de interceder, você já está carregando isso com você. Entendeu? Tem gente que eu nem estou apresentando ali nas minhas orações, mas elas estão nas minhas orações. Consegue entender? Parece meio estranha essa fala, né? Eu não estou ali orando por elas, mas elas estão aqui. Eu estou carregando elas no meu espírito. Entendeu? Tem gente que está vindo, está se convertendo agora, está retornando para Jesus agora, está se reconciliando agora, né, por esses dias, e que eu venho carregando eles há anos. Está entendendo? Isso é interceder. Interceder é carregar sobre você. Lembra do sumo sacerdote? Nas vestimentas do sumo sacerdote ele tinha o quê? Um peitoral com 12 pedras preciosas. O que simbolizava aquelas pedras? Simbolizava cada uma tribo. Tribo de Dan, tribo de Naftali, tribo de Judá, tribo de Manassés, tribo de Ruben. Por que ele tem que ter um peitoral com 12 pedras representando os filhos de Israel, as tribos de Israel? Porque significa que ele está carregando continuamente sobre ele em intercessão diante de Deus. Porque o sacerdote, o que era? Qual é a função do sumo sacerdote? Representar a comunidade de Israel diante do Eterno. Representar o povo de Deus, intermediar o povo de Deus diante de Deus. Então, aquilo era um símbolo sobre ele, dizendo que, como sumo sacerdote, ele iria carregar continuamente sobre ele o povo de Israel. Ou seja, que estava sobre ele o povo. Que ele era um intercessor das 12 tribos, da comunidade, dos milhões de israelitas estavam sendo carregados ali por ele. Jesus assumiu isso por toda a humanidade. Jesus, o autor aos Hebreus, diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele carregou sobre si, intercedeu e intercede ainda por todos, em todos os tempos e em todas as eras. Já imaginou? E nós, numa porção bem micro, nós também carregamos isso
quando nós intercedemos. Entendeu? Então, essas são as duas lições. Em Abraão a gente aprende aqui sobre intercessão, que ele conhece ao Deus que ele fala, ele não tem medo, você vê que ele vai insistindo, ele tem um temor, mas ele não tem o pavor, ele tem um temor, mas ele tem a ousadia. O temor é a reverência, ele tem um respeito, ele sabe diante de que ele está diante do rei, do juiz, mas ele tem ousadia. O autor aos Hebreus diz que nós agora temos ousadia pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu para nós pelo véu da sua carne. Por isso entremos com intrepidez. Então você pode entrar diante da presença de Deus em oração, você pode entrar diante do trono em oração, clamando por uma situação, porque o sangue de Jesus, a morte de Jesus abriu o caminho para que você possa carregar vidas e situações com ousadia. E de repente você está diante de uma situação que ela parece ser irrevogável. Ore, clame, se levante, interceda. E pode ser que Deus mude aquela situação. Como alguém que exerce o ministério de intercessão, inúmeras vezes vi Deus revertendo situações impossíveis aos homens. Entendeu? Vejo, e enquanto eu viver nesse mundo, verei. Entendeu? Que o nosso Deus é poderoso para mudar sentenças, para revogar sentenças, para mudar realidades. Ele precisa apenas de pessoas que se coloquem na brecha, de pessoas que carreguem os fardos sobre si. Ok? Isso é ser um intercessor. Entendeu? E esse é um modelo de oração intercessória, ok? Então paramos aqui no ponto 4, vou marcar aqui, paramos aqui. Alguém tem alguma questão, dúvida, comentário? Ok? Petição? Esse aqui eu vou passar rapidinho, porque pedir é com a gente mesmo. Pedir faz parte, ok? Então é isso, gente. Vamos orar? Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença, que teu Espírito nos instrua, nos ilumine, nos guie, nos oriente e nos ajude, Senhor. Que possamos conhecer-te cada vez mais a ti, que possamos ter uma experiência transformadora do teu Espírito em nós, que o Senhor, por meio desta vida de oração, possa nos transformar, nos moldar, nos modelar a imagem do teu Filho, realizando a tua obra em nós, fazendo conhecido o teu nome. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em Cristo.